Caros amigos, simpatizantes do canal da Associação Espírita Chico Xavier de Passo Fundo, que prazer poder estar mais uma vez aqui para uma fala com a ótica da doutrina espírita. Convido os irmãos e irmãs a nos colocarmos em um momento de preces para juntos buscarmos a proteção e o amparo dos amigos espirituais para este momento. E vamos pedir a Deus, a Jesus, aos bons espíritos amigos, que possam nos dar a sua proteção, o seu amparo, trazer para todos nós os bálsamos necessários para a nossa caminhada reencarnatória. Que nesses momentos em que juntos iremos passar, possamos pensar com muita profundidade no tema evangélico que iremos propor. Que Jesus, que os bons amigos espirituais possam estar hoje e sempre junto a nós. Que assim seja. Trouxe para nós refletirmos, neste momento, o tema A Última Chamada. Refere-se à parábola dos trabalhadores da última hora, ou, como alguns preferem, os trabalhadores da vinha do Senhor, que foi relatada por Mateus, o evangelista, o apóstolo de Jesus, e no Evangelho segundo o Espiritismo está lá no capítulo 20. E a parábola, para relembrarmos, ela nos diz que o reino dos céus é semelhante a um pai de família que saiu de madrugada a fim de assalariar trabalhadores para a sua vinha. Tendo convencionado com os trabalhadores que pagariam 1 denário cada um por dia, mandou-os para a sua vinha. Saiu de novo à 3ª hora do dia, e, vendo outros que se conservavam na praça, sem fazer coisa alguma, disse-lhes: Ide também vós outros para a minha vinha, e vos pagarei o que for razoável. E eles foram. Saiu novamente à 6ª hora e à 9ª hora do dia, e fez o mesmo. Saindo mais uma vez à 10ª hora, encontrou ainda outros que estavam desocupados, aos quais disse: Por que permaneceis aí o dia inteiro sem trabalhar? Disseram-lhe eles: É que ninguém nos assalariou. Ele então lhes disse: Ide vós também para a minha vinha. Ao cair da tarde, disse o dono da vinha àquele que cuidava de seus negócios: Chama os trabalhadores e paga-lhes, começando pelos últimos e indo até os primeiros. Aproximando-se então os que só à 10ª hora haviam chegado, receberam 1 denário cada um. Vindo a seu turno, os que tinham sido encontrados em primeiro lugar, julgaram que iam receber mais. Porém, receberam apenas 1 denário cada um. Recebendo-o, queixaram-se ao pai de família, dizendo: Estes últimos trabalharam apenas 1 hora e lhes dás tanto quanto a nós que suportamos o peso do dia e do calor? Então, respondendo, disse o dono da vinha a um deles: Meu amigo, não te causo dano algum. Não convencionaste comigo receber 1 denário pelo teu dia de trabalho? Toma o que te pertence e vai-te. Apraz-me a mim dar a este último tanto quanto a ti. Não lhe é então lícito fazer o que quero? Tens mau olho porque sou bom? E Jesus segue na parábola, mas nós vamos parar por aqui. E vamos perguntar por que Jesus fala de ovelhas, pastores, operários, vinha, vinho. Por quê? Porque era um povo que, na sua grande maioria, trabalhava no pastoril de ovelhas. Eles conheciam muito bem as lides com as ovelhas. Sabiam que as ovelhas conheciam o seu pastor pela fala, pelo cheiro. E Jesus
é o pastor divino daqui da terra e nós somos as suas ovelhas. Mas ele fala em vinho, por quê? Porque todos nós sabemos, e os hebreus, os judeus daquela época, já sabiam que as coisas materiais, com o passar do tempo, vão deteriorando, vão perdendo a qualidade. E o nosso corpo físico, com o passar do tempo, vai perdendo a qualidade. Mas é de conhecimento desde aquela época até hoje que um vinho de boa qualidade, quanto mais passa o tempo, melhor ele fica, mais se purifica, mais eleva o seu sabor e o seu preço. Então, Jesus está falando em vinho, porque comparando-o ao Espírito. Por quê? Porque o Espírito, quanto mais tempo passa, com o passar dos muitos milênios, das muitas reencarnações, o Espírito vai evoluindo e vai se melhorando. Mas Jesus fala na parábola em primeira hora, terceira hora, sexta hora, nona hora, undécima hora. O que vem a ser isto? Os judeus tinham o seu dia marcado das 6 horas da manhã até as 6 horas da tarde, ou seja, das 6 às 18. A primeira hora começava às 6 da manhã. A terceira hora começava às 9 horas da manhã. A sexta hora concluía ali ao meio-dia. Então, a undécima hora encerrava às 5 da tarde, quando começava a 12ª hora, que ia fechar nos 60 minutos, às 18 horas, às 6 horas da tarde. A parábola de Jesus nos diz que o dono da vinha saiu às 6 da manhã, saiu às 9 da manhã, saiu ao meio-dia e saiu às 5 horas da tarde, para assalariar trabalhadores. Mas ele fala também num denário. O que vem a ser um denário? O denário era uma moeda que pagava o convencionado por um dia de trabalho. Mas a última chamada. Quando foi, então, a primeira chamada? E desde quando nós somos chamados? A primeira chamada, com toda certeza, foi quando começamos a nossa caminhada evolutiva como seres humanos. Ou seja, desde sempre, desde que fomos criados, sempre somos chamados para a nossa evolução. Quantos atenderam aos primeiros chamados? Muitos, muitos. Sempre de acordo com a evolução do seu tempo. Jesus jamais quis que nós, nas nossas primeiras reencarnações, nós tivéssemos a capacidade de ter o início deste amor que nós estamos descobrindo hoje, milhões de anos depois. Então, de acordo com a nossa evolução, sempre fomos chamados. Mas e onde estão na história aqueles que foram atendendo aos chamados de Jesus? Naqueles que se destacaram em paciência, que se destacaram na pacificação, na dedicação, na abnegação e por aí afora, pelo início, pelos primórdios das virtudes. Mas sempre tivemos irmãos nossos que vieram para nos fazer essas chamadas. E onde estão estes que vieram antes de Jesus? Estão naqueles que fundaram religiões, estão nos profetas, e foram muitos, mas também muitos foram aqueles que escutaram, que ouviram, muitos, são muitos, e muitos também foram aqueles que ouviram e escutaram ao chamamento dos profetas e daqueles que criaram religiões, daqueles que foram mais evoluídos. Mas como que eles ouviram e escutaram? O que vem a ser ouvir e escutar?
nós ouvimos todos os sons que chegam à nossa capacidade auditiva. Mas escutar é quando nós prestamos atenção e buscamos colocar em nossa mente e em nosso coração. E então, muitos foram aqueles que escutaram o chamamento e buscaram remodelar as suas vidas. E nós estávamos lá. Muito grande é a certeza que sim. Mas estou me referindo a eu, Ciro. Com certeza não escutei. Por quê? Porque eu comecei a fazer este trabalho agora de pouco tempo para cá. Mas em que povo estávamos? Na maioria dos povos que tem na Terra. Por quê? Porque para nós evoluirmos, nós precisamos reencarnar nas várias etnias que aí tem para conseguirmos ter a evolução, para termos o conhecimento de todas elas. E quando nós pegamos o Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 20, no item 2, nós vamos encontrar uma mensagem de Constantino, um espírito protetor, que nos diz que o trabalhador da última hora tem direito ao salário, mas é preciso que a sua vontade tenha estado à disposição do Senhor, que devia empregá-lo, e que esse atraso não seja fruto da preguiça ou da má vontade. Se nós não tínhamos capacidade para entender o chamado, é uma coisa. Temos o direito a sermos trabalhadores. Temos direito ao salário. Mas se tínhamos capacidade e simplesmente por preguiça, nós não botamos a nossa vontade à disposição do Senhor e trabalharmos na nossa melhora, perdemos o direito ao salário. E segue Constantino dizendo: tem direito ao salário porque desde a madrugada esperava impacientemente por aquele que, enfim, o chamaria ao trabalho. Era um trabalhador, só lhe faltava o trabalho. Nós comparando hoje, nós podemos dizer daquelas pessoas, daqueles seres humanos que de repente querem trabalhar e não conseguem um emprego, estão sem um emprego. Então, são trabalhadores, só que estão sem emprego. E há aqueles que não querem trabalhar, tendo a oportunidade do trabalho. Segue Constantino dizendo: se tivesse recusado o trabalho a cada hora do dia, se tivesse dito, tenhamos paciência, o repouso me é agradável, quando a última hora soar, será tempo de eu pensar no salário da jornada. Este tinha conhecimento, sabia que estava sendo chamado e dizia: não, o que eu quero trabalhar agora? Quando chegar lá no finzinho do período, eu trabalho uma hora e vou ter o merecimento do salário. Chamando para hoje é aquele que passa uma vida com toda a sua juventude, com a sua maturidade produtiva, sem trabalhar, buscando trabalhar apenas no último período de sua vida, visando a aposentadoria. E Constantino segue dizendo: que necessidade teria de me incomodar com um senhor que não conheço, que não amo? Quanto mais tarde, melhor. E nós vemos muito isso ainda hoje. Aqueles que dizem: por que eu vou fazer toda a minha reforma íntima agora, se eu posso deixar para mais tarde? Ah, não, tenho reencarnações e mais reencarnações. Esta não virtude eu vou deixar para buscar eliminá-la de mim na próxima reencarnação. Afinal, Deus é bonzinho, Deus vai me dar mais muitas oportunidades, então eu vou deixar essa não virtude, este vício, essa falha, essa falta para a próxima reencarnação. Mas aí nós perguntamos: e hoje? Nós já abrimos nossos ouvidos, nossos olhos, mente e coração? Já iniciamos a nossa reforma íntima? Com grande certeza, sim. Nós já nos abrimos, tendo
os nossos ouvidos ouvido muitas palestras, assistido a muitos vídeos falando da doutrina espírita. Vamos a casas espíritas, frequentamos grupos de estudos. Então, já temos pelo nosso ouvido, pelos nossos olhos, pela nossa mente. Mas e em nosso coração? Nós já iniciamos? Nós já estamos botando em prática aquilo que a doutrina espírita, que nada mais é, nada menos do que os ensinamentos de Jesus, nós já estamos colocando em prática? Estamos começando a colocar em prática, sim. Então, nós já entendemos que nós fomos chamados. Mas, como nós somos chamados? Será que nós esperamos? Será que tem alguns irmãos nossos que ainda esperam, de repente, tocar a campainha de nossa casa, ou chamarem no portão, ou baterem na porta, e ser um oficial de justiça entregando uma intimação de Jesus, para que nós iniciemos a nossa reforma? Ou será que a gente espera um e-mail direto de Jesus nos convocando? Ou talvez, mais de agora, o WhatsApp, nos dizendo, sou Jesus, como é que é? Vamos começar a reforma íntima? Ou talvez a gente espere que o próprio Jesus venha bater na nossa porta e nos dizer, vim aqui te convidar para você começar a tua reforma íntima, para você dar os passos mais necessários na tua reforma íntima. Nunca é desta forma. Com toda certeza, não. Não é dessa forma. Mas, em geral, começa onde? Na nossa família. Lá no nosso lar. Não na colônia espiritual. No nosso lar físico aqui na Terra. Entre o casal. E depois com seus filhos. E entre o casal, como, Ciro? Com o casal buscando um fazer pelo outro aquilo que gostaria de receber do outro. Isso sem sadomasoquismo. Psiquicamente sadios. Sadomasoquismo é para psiquiatras. Nós estamos falando psiquicamente sadios. Um fazer pelo outro o que gostaria de receber de volta. Por quê? Porque quando nos casamos, não nos casamos para sermos felizes. Nos casamos para fazer o outro feliz. E o outro, casando-se para fazer a gente feliz, um buscando fazer a felicidade do outro, ambos se completam e ambos são felizes. E ambos dão o exemplo para os filhos que houverem, se houverem, filho ou filhos, de como deve agir um casal. Aí começa o chamamento nosso, dando exemplo de retidão para os filhos, demonstrando cotidianamente uma vida de cordialidade em família, uma pequena família que é a célula máter, a primeira célula de toda e qualquer sociedade, para depois expandir-se para os familiares e mais tarde, consequentemente, para os parentes e a demais sociedade nos quais estamos inseridos. É por aí que começa o chamado de Jesus. Uma espiritualização ampla, geral e restrita ajuda? Claro que ajuda. Ajuda e ajuda muito, mas não basta estudarmos uma doutrina. É como disse há pouco, é necessário vivenciá-la no dia a dia. Não basta ter nascido em um lar espírita, em uma família toda espírita, numa familiaridade, num grau de parentesco, todos espíritas. Não basta ter frequentado evangelização desde os primeiros momentos de reencarnado, ter lido muitos livros, toda uma gama de livros da doutrina, assistir doutrinárias, ser palestrante, dar ou receber passes, ser médium ativo, participar de diretorias de centros espíritas. Não basta. É necessário
vivenciarmos no dia a dia os ensinamentos de Jesus. Senão, somos como um sino, que simplesmente leva a pancada do badalo e ressoa, mas acaba, vai a uma distância e acaba o som. É necessário vivenciarmos no dia a dia, começando então no casal, para depois expandir-se para os filhos e assim por diante. O trabalhador de um centro espírita tem uma responsabilidade muito maior, principalmente os palestrantes são vistos como referência. Em geral, são espelho para muitos frequentadores. E isso obriga ao palestrante, ao trabalhador espírita, uma mudança de hábitos. E sabemos que todos nós temos espelhos que nos inspiram. Pessoas que são para nós espelho, que nós buscamos seguir os seus exemplos. Mas, ao mesmo tempo, somos espelhos para muitos. Para muitos. Então, muito pouco vale para a nossa melhoria frequentar assiduamente ou ser trabalhador de centro espírita por muitos anos, se não mudarmos as nossas atitudes, se não entendermos o chamado de Jesus. Muda, melhora, faça um esforço e te melhore. E relembro de uma situação em que estive, de uma pessoa que estava há uns 8 anos, entre 6 e 9 anos, 8 anos mais ou menos, frequentando uma casa espírita. Começou frequentando, ouvindo palestras, foi convidado para os estudos e, de repente, deu um problema de saúde e, como é natural, desencarnou. E no velório, os amigos de muito tempo antes, eu o conheci como espírita. No velório, amigos dele de muito tempo antes, familiares, diziam que não identificavam mais aquela pessoa de antes de começar a frequentar a doutrina espírita. Havia ficado calmo para falar e para agir, estava acalmando cada vez mais. Ou seja, ele entendeu o chamado de Jesus e começou a sua reforma com bastante aceleração, inclusive. Por quê? Porque a palavra convence, mas o exemplo arrasta. Por isso que nós precisamos, nós trabalhadores da doutrina espírita, fazermos um esforço muito grande e nos mudarmos. Quem que disse que a palavra convence, o exemplo arrasta? Kung Fu Tse, sábio chinês de 2.500 anos atrás, mais conhecido aqui no Ocidente como Confúcio. E é muito, muito correto, muito sábia esta fala. A palavra convence, o exemplo arrasta. Mas nós, voltando ao lar, pais com vícios, cigarro, bebida alcoólica, refrigerantes, gula, o vício da ira, de mentir, vício nas telas e por aí afora. Que exemplos estão dando para os filhos? Como é que um pai com um copo de bebida alcoólica na mão vai poder dizer para um filho: meu filho, bebida de álcool faz mal. Meu filho, não fume. Mas eu estou fumando. Meu filho, larga o celular e vai dormir. Mas o pai está no sofá da sala, deitado, com o celular na mão. O exemplo arrasta. E os pais, e quando digo pais, é pai e mãe. Outro ponto que eles precisam aprender, precisam ter em mente no trânsito, para ficarmos em 2 tópicos, lá dentro do lar e no trânsito. No trânsito, com o excesso de velocidade, com o dirigir sob efeito de álcool, ou aquele pai, aquela mãe que está chegando num semáforo
sinaleira, sinal, conforme o lugar, farol, né? Este farol, esse semáforo, essa sinaleira não multa, eu posso, está fechado o sinal, mas eu posso passar. Eu posso passar com a velocidade acima da via. Ele não multa. Aqueles pais que entregam o volante do carro para o filho menor. Aqueles pais que dirigem sob efeito de álcool. Que exemplo estão dando para os filhos? As leis existem para ser burladas, é o que eles estão ensinando para os filhos. E não que as leis existem para ser cumpridas. Ah, mas a via tem capacidade para se andar mais rápido. Tem. Entre na justiça e questione. Mas não faça, não dê o exemplo errado para o filho. Aqueles pais que entregam o volante para um filho menor, não habilitado por ser menor, é um dos piores exemplos que podem ser dados. Porque este filho vai fazer o mesmo com os seus depois, mais tarde. Os pais, em geral, são exemplos para os filhos, para o bem e para o mal. Onde está isso na parábola, Ciro? Será que isso está na parábola? Claro que está. Está lá nos trabalhadores da primeira hora, que lá estavam apenas pelo dinheiro do pagamento da diária. Aquele casal que se suporta porque o amor acabou, que não separam, ele não separa porque ele vai ter que pagar pensão o resto da vida, ela não separa porque, quando ele está sustentando, não importa se é chato ou o quê, que não buscam aprender a se amar, que não estão junto por respeito, por carinho, por dedicação, estão ali apenas e tão somente porque já estão ali, são os trabalhadores da primeira hora. Estão dando exemplo errado para os filhos. As parábolas de Jesus são apenas para os que a ouviam naqueles momentos? Com toda certeza não, né, meus irmãos? As parábolas de Jesus, todas, servem para qualquer momento, para qualquer povo, para qualquer situação. Não importa a situação que esteja sendo vivida. E, inclusive, para as dificuldades de hoje. De todo o mundo, não apenas as dificuldades dos momentos que nós estamos vivenciando. Com toda certeza, não. Sempre foram e sempre serão atuais. O que parece para nós um tempo que é infinito, é uma dor infinita, uma preocupação que não tem fim, para Deus e para a espiritualidade benfazeja não passa de um piscar de olhos. Temos certeza disso? Claro que sim. Jesus disse que em 3 dias edificaria um mundo novo. Será que são 3 dias de 24 horas? Será que em 72 horas Jesus edificaria um mundo novo? Vamos buscar a resposta no Evangelho de Pedro, o apóstolo, lá no capítulo 3, versículo 8, quando ele diz: mas vós, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. E aí, Jesus estava se referindo a 24 horas ou 1000 anos? A 1000 anos, com toda certeza. Ele falava no dia divino, no dia de 1000 anos. Mas então, quando começou a regeneração? Há mais ou menos 3000 anos. Sim, mas Jesus nasceu há 2000. Sim, Jesus nasceu há 2000 anos. Mas a preparação para a vinda de Jesus começou mais ou menos 1000 anos antes. Porque estava vindo de um mundo crístico para encarnar em um mundo de expiações e provas. Era necessário uma preparação espiritual para que Jesus pudesse aqui aportar. O que tu está dizendo com isso, Ciro? Eu estou dizendo que a última noite do mundo de expiações e provas está no fim. Estamos nas primeiras horas da regeneração.
Como que eu tenho tanta certeza? Simples. Quantos de nós já tivemos a aventura de ver o dia nascer lá no interior? Não é noite até às 5 da manhã, escuro, 5 e 1, dia claro com sol. Quem já teve essa oportunidade sabe que lá no leste vai começando gradativamente surgir um tonzinho róseo que vai ampliando, 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 ampliando. E um bom tempo depois começa a ficar mais acentuado aquele tom róseo que vai ficando num tom mais alaranjado, vai pegando com um tom amareladinho e surgem os primeiros raios do sol. Assim também, a noite de expiações e provas foi dando lugar para as primeiras horas da regeneração. E mesmo o sol nascendo aqui no mundo terra, ele nasce lá no leste, ele surge lá no leste, e ele não ilumina a terra toda no mesmo momento. Ele começa iluminando os pontos mais altos das mais altas montanhas. E depois ele vai subindo e vai clareando mais para, em determinados pontos da terra, chegar só depois das 11 horas da manhã. Nos vales mais profundos, nos cânions, nos abismos, ele só vai chegar lá perto do meio-dia. Ele vai tocar no sol. Então, assim também, a noite de provas e expiações, para aqueles que ainda estão arraigados no mal, continua firme e forte. Eles não viram o raiar do sol da regeneração. Mas aqueles de nós que já buscamos fazer o bem, já estamos vendo o sol da regeneração subindo. Já estamos vendo o sol da regeneração iluminando as nossas mentes e nossos corações. Mas a noite tempestuosa das expiações e provas oportunizou para nós toda sorte de desvarios. Nos incentivou a cultivar todas as espécies de não virtudes, todas descendentes do orgulho e do egoísmo. Mas nós sempre tivemos espíritos iluminados a nos instruir. Inclusive, Jesus esteve aqui para nos dar o exemplo. E se o dia da regeneração está começando, já começou, urge então que nós nos apressemos. Não percamos a oportunidade de ainda aqui estar. Porque a última chamada já foi. E o nosso nome estava na lista. Por quê? Porque nós imploramos a Jesus para ali estar. Então, precisamos deixar de lado os comodismos, preguiças, e remangar a camisa e irmos à luta. Precisamos filtrar as nossas necessidades, as nossas palavras, nossos pensamentos e as nossas atitudes. Repito, todos somos chamados, de uma ou de outra forma, dentro das nossas maiores necessidades e capacidades. Basta nós querermos ver. E sabemos que o pior cego é aquele que não quer ver. E não estou me referindo à cegueira física, à cegueira das nossas não virtudes. Quando nós não queremos enxergar as nossas não virtudes, as nossas falhas, nossas faltas, nossos erros. Onde estão os chamamentos? Estão naquela nossa necessidade de aprendermos a perdoar. Perdoar as calúnias, perdoar as perseguições, os vários tipos de traições, perdoar nas discórdias familiares, nas injustiças. Estão nos chamamentos, nas nossas dificuldades e facilidades financeiras. E que ninguém tenha a menor dúvida. A facilidade, a extrema facilidade financeira é um dos maiores percalços, uma das maiores pedras no sapato para o ser humano. Precisamos, então, aprender a exercitar a paciência, a tolerância, a compaixão, misericórdia, todas as virtudes precisamos aprender. Precisamos aprender a ser honestos conosco mesmo e aceitarmos que todos temos muito que nos melhorar. Precisamos fazer essa reforma para evoluirmos e não apenas
para sermos aceitos aqui na terra em uma próxima reencarnação. Por quê, Ciro? Porque daí estaremos sendo iguais aos trabalhadores da primeira hora da parábola. Estaremos fazendo isso apenas por benefício próprio. E nós precisamos fazer por todos nós. Temos no Evangelho segundo o Espiritismo a mensagem do Espírito de verdade que nos diz: bons espíritas, meus bem-amados, sois todos obreiros da última hora. Ele não diz: espíritas, sois meus bens-amados, sois obreiros da última hora. Ele diz: bons espíritas. E quando nós voltamos ao Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 17, nós vamos ver como se reconhece o bom espírita. É aquele que é reconhecido pela força de vontade de melhorar-se, de deixar para trás as suas não virtudes. E nos diz a mensagem: há quantos séculos e séculos o Senhor vos chamava para a sua vinha, sem que quisesseis penetrar nela. Jamais Jesus violenta, ele apenas nos realoca de acordo com nossas capacidades e nossas necessidades e também a nossa boa vontade. Na parábola, os últimos chegaram com boa vontade, puseram muita disposição e aí tiveram o merecimento que tiveram. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 20, temos também a mensagem de Erasto, ele que foi discípulo de Paulo de Tarso, o São Paulo dos nossos irmãos católicos romanos. E essa mensagem de Erasto diz que aproxima-se o tempo em que se cumprirão as coisas anunciadas para a transformação da humanidade. E nós estamos vendo aqui, no nosso dia a dia, tanta coisa acontecendo. E Erasto diz: ditosos os que houverem trabalhado no campo do Senhor com desinteresse e sem outro móvel senão a caridade. Ou seja, eu vou fazer o bem porque eu preciso me melhorar para ficar aqui na terra. Não. É para eu me melhorar como espírito, para eu poder ser exemplo para outros. E ele diz ainda, Erasto: ditosos os que houverem dito a seus irmãos, trabalhemos juntos e unamos nossos esforços a fim de que o Senhor, ao chegar, encontre a obra acabada. Porquanto o Senhor lhes dirá: vinde a mim, vós que sois bons servidores, vós que soubestes impor silêncio aos vossos ciúmes, às vossas discórdias, a fim de que daí não viesse dano para a obra. Mas ai daqueles que, por efeito das suas dissensões, houverem retardado a hora da colheita, pois a tempestade virá e eles serão levados no turbilhão. O que é que Erasto está nos dizendo? Que devemos unir esforços, e esse esforço começa no lar. Unir esforços para juntos podermos fazer com que a obra de Jesus possa ser cada vez mais engrandecida. Porque quando trabalhamos contra, quando buscamos a dissensão, quando buscamos a separação, ai daqueles serão levados para mundos inferiores. E Erasto ainda pergunta: não escutais já o ruído da tempestade que há de arrebatar o velho mundo e abismar no nada o conjunto das iniquidades terrenas? E nós estamos vendo os horrores que estão fazendo aí e o quanto o próprio mundo físico está nos dizendo: basta, basta. A fé e a virtude deslocam montanhas, disse Jesus. Todavia, mais pesado que as maiores montanhas, jazem depositados no coração dos homens a impureza e todos os vícios que derivam da impureza. Muito grande verdade. Hoje, nós não podemos mais dizer: eu não sabia. Desde que Jesus aqui esteve, ouvimos insistentemente: buscai a porta estreita,
pois larga é a porta da perdição. E a porta estreita está em nossa reforma íntima e em suas dores. Porque domarmos em nós orgulho e egoísmo e todas as suas não virtudes, dói em nós, com toda certeza. E a porta larga está nos prazeres mundanos que nós tanto apreciamos. Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos, porque muitos são os chamados e poucos os escolhidos. É como Jesus encerra a palavra dos trabalhadores da última hora. E aí nós perguntamos, onde nós queremos ficar? Onde eu quero estar? Eu quero estar entre os últimos ou entre os escolhidos? E aí, onde eu quero estar? Eu quero estar naqueles que serão escolhidos, ou eu quero estar naqueles que são os que se encolhem na preguiça, na displicência, no deixa para depois? O nosso momento é agora. A última chamada para nós, para a nossa melhora, foi antes de nós nascermos. Foi antes de nós reencarnarmos. Foi quando nós tivemos a oportunidade de reunirmos-nos com pai, com mãe, com irmãos, com filhos, ainda lá na espiritualidade, ainda no mundo espiritual, e assessorados por espíritos benevolentes, ajudarmos, participarmos da programação da nossa reencarnação. Por quê? Porque nós sabíamos de todas as responsabilidades que ali assumiríamos para reencarnar. Ou seja, vamos agora cumprir com aquilo que nós prometemos. Em especial, vamos buscar fazer, porque os exemplos arrastam e nós precisamos, para nós termos o merecimento do salário do dia do Senhor, fazermos a nossa reforma, não apenas pelo salário, mas pela nossa evolução espiritual. Convido a todos os irmãos e irmãs a nos colocarmos em um momento de prece para agradecer a espiritualidade benfazeja pelos muitos bálsamos que todos nós recebemos neste momento que juntos estamos. E agradecer a oportunidade de termos estado mais uma vez reunidos com a proteção e o amparo dos amigos aqui no canal Espírita da Associação Chico Xavier de Paz Fundo. Até uma próxima oportunidade.